Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, veio ao público falar sobre o aumento da criminalidade na zona de Lisboa, que neste momento é inegável e, aliás, quem se prestar ao miserável serviço de negar essa situação está a fazer uma tamanha ginástica mental que já nem é levada a sério pela maior parte dos portugueses e, efetivamente, Carlos Moedas fez esta intervenção sobre o assunto. Acho também importante notar que estamos num ano de autárquicas e Carlos Moedas faz aqui também umas considerações políticas sobre o assunto que eu acho que também têm o seu interesse, principalmente porque estamos num ano de autárquicas. Vamos então ver, meus caros, o Presidente da Câmara de Lisboa, que eu acho que é uma declaração que merece ser vista. Saibam também, deixo já o anúncio que no dia de hoje vai haver uma live stream em reação a um debate que houve ontem na SIC Notícias entre a Joana Amaral Dias e mais dois candidatos, ou alegados candidatos à presidência da República, até porque Joana Amaral Dias a própria diz que está a considerar que ainda não é bem uma candidata, no entanto já esteve no debate, portanto eu acho que já dá aqui mais ou menos uma resposta. Vamos então ouvir, meus caros, esta notícia. O Presidente da Câmara não tem dúvidas em dizer que Lisboa é uma das cidades mais seguras do mundo, mas... Nos últimos anos, tanto na percepção como em muitos dos crimes, tem havido mais violência e mais crimes. Sim, é uma cidade segura, mas temos de ter muito cuidado para ela não deixar de ser segura. E os sinais que tem tido nos últimos anos são sinais de insegurança. Há mais crimes e mais violentos. O caminho para os combater é ter mais polícias, diz Carlos Moedas, que pediu ao anterior e ao atual governo 200 polícias municipais, mas só deram à autarquia 25. Além disso, quer que esta polícia tenha mais poder. Eu quero que a Polícia Municipal detenha os ladrões quando os apanhar na rua e quando há casos de roubo, porque a Polícia Municipal de Lisboa são PSPs que são recrutados. Portanto, nós estamos a falar de verdadeiros PSPs, de verdadeiros polícias. E dizerem que quando apanham um ladrão têm que ficar com o ladrão ali à espera que venha a PSP, eu acho isso inacreditável. Está à espera que o governo lhe diga se pode avançar ou não. Rejeita que o aumento da criminalidade seja associada à imigração. Falar de imigração é uma coisa, falar de segurança é outra coisa e não há ligação entre os dois temas. Agora, há pessoas que são criminosos que são portugueses, outros são estrangeiros, outros são de uma religião, outros são de outra religião, como em tudo. Diz que a cidade precisa dos imigrantes, que tem de os receber, mas com medidas e consoante as necessidades da economia. Fala num aproveitamento político sobre a operação da PSP no Martim Muniz. Garante que já foram feitas outras idênticas e até noutras cidades e que é a PSP que o define, não os autarcas. Bom, meus caros, e esta foi a notícia. Eu quero apenas deixar 2-3 notas breves sobre esta situação que eu acho que vale a pena ser dito. Carlos Moedas fala efetivamente do aumento da criminalidade, quer dizer, negá-lo neste momento já é apenas ginástica mental. Quem conseguir negar o aumento da criminalidade e pelo menos o aumento da sensação de insegurança dos portugueses, que é relevante, diga-se de passagem, até porque a opinião pública raramente é intelectualizada, baseia-se geralmente numa percepção comum e em instintos comuns, digamos assim. Portanto, a opinião pública, dizer que a opinião pública é algo fundamentalmente intelectualizado é não perceber do que se fala efetivamente. Portanto, tanto a percepção como a criminalidade têm aumentado. Aliás, a criminalidade geral está em valores recorde. E dizer que atualmente, como à semelhança do que eu já tinha dito em outros vídeos, dizer que atualmente a criminalidade ou a situação da imigração não está como noutros países da Europa, não diz nada sobre a evolução da criminalidade em Portugal. E, portanto, mesmo que Portugal não esteja tão mal como outros países podem estar associados à imigração e associados à criminalidade, eu não quero caminhar nessa direção. E, portanto, eu quero que a direção do país seja um país mais seguro, com imigração sim, obviamente, sempre teve imigração, mas uma imigração além de regulada, que não permita ou que não incentive o parasitismo social em que chegam pessoas que se apoiam em estados sociais através de determinados benefícios a que têm acesso, nomeadamente quando têm o seu pedido de asilo rejeitado, ficam com casa e subsídios pagos, efetivamente. Portanto, estes benefícios não podem continuar. Além disto, não temos que andar a dar benesses para que pessoas de fora venham ter vantagens que os nacionais não têm, nomeadamente acesso à habitação, quando se fala, por exemplo, destas bolsas para o turismo. Estas questões do turismo querem efetivamente ter nacionais para trabalhar também. Um dos principais problemas dos nacionais é não terem acesso a casa. Se calhar, se vocês derem estes benefícios aos nacionais, talvez, e só talvez, alguns dos nacionais até fiquem a trabalhar nestas
nas zonas. E portanto eu acho que efetivamente devemos priorizar os nossos esforços para os nacionais, porque os nacionais estão a sair massivamente. E qualquer país que se preze e queira ter uma cultura, valores partilhados, etc., não pode estar a importar massivamente pessoas que não fazem esforço para se adaptar, muitas delas, e o esforço tem sempre que partir por parte do imigrante, por muito que o Estado até possa facilitar determinadas situações para que se aprenda o português, por exemplo, que é puramente necessário para o normal convívio em sociedade em Portugal, e portanto o Estado até pode facilitar a aprendizagem do português, por exemplo. Agora, não podemos fingir que o esforço não tem que partir do imigrante. Ninguém se integra única e exclusivamente porque se quer integrar. As pessoas integram-se porque fazem um esforço nessa direção. Se o esforço não vier da parte do imigrante, ninguém se vai integrar. Se não se querem integrar, não são bem-vindos. Eu acho que a lógica é um bocadinho esta. Ter mais polícias, o Carlos Moedas, eu acho que falha aqui um bocadinho, quer dizer, eu acho que o problema não é propriamente a falta de polícias ou a falta de vontade de algumas pessoas de serem polícias. As pessoas neste momento têm receio de fazer o seu trabalho. Porque é que o polícia havia de se atravessar, por exemplo, num tiroteio em que eventualmente acerta num criminoso, numa pessoa que até pode estar a disparar na sua direção, e arrisca ter a sua carreira destruída porque agiu na direção da proteção das pessoas numa determinada rua, numa determinada cidade, seja onde for. E portanto, porque é que os polícias haviam de arriscar o seu ganha-pão para efetivamente terem problemas por agirem por causa da sua função? Um polícia ser polícia pode levá-lo a ser preso e a determinados inquéritos e a manifestações a dizerem que ele é racista, quando na verdade algumas das investigações associadas a um caso que aconteceu há um tempo atrás, que é conhecido de todos vós, já descartaram a possibilidade de racismo. Portanto, eu agora gostava que efetivamente os artistas que andaram na zona do Marquês de Pombal a dizer que os polícias são uns porcos racistas, que sejam levados à justiça também por difamação. Eu acho que era interessante ter isto em conta, mas enfim. Temos também a imigração, que objetivamente também tem influência na criminalidade, não porque o estrangeiro seja uma coisa má em si, não é por ser estrangeiro que é mau, mas uma pessoa que vem para cá, em que temos uma imigração completamente descontrolada e que não há um esforço por parte do estrangeiro para se integrar, posso-vos garantir que efetivamente estas pessoas não vão cumprir as leis e não vão ver nas leis uma coisa que se deva cumprir. Quer dizer, se estas pessoas não têm que se adaptar à nossa forma de viver, porque é que estas pessoas haveriam de cumprir a lei? Se nós continuamos a receber massivamente pessoas que se estão a borrifar para a nossa cultura, que não se querem adaptar, e aliás chegam massivamente, e quando chegam massivamente vão acabar por se guetificar, e quando se guetificam acabam por perpetuar a própria cultura, e portanto fazem o que querem, acabam por fazer de pequenas ruas, de pequenas vilas, propriedade dos próprios. As culturas acabam por dominar determinadas zonas do país. Eu acho que isto não é desejável. Portanto, sim, a criminalidade também é afetada pela imigração. Ninguém diz que não há criminosos portugueses. Eu acho que isso nunca foi dito por ninguém. Aliás, as prisões mostram claramente isso. No entanto, o que a população prisional mostra é que os estrangeiros estão sobre-representados nas prisões. Estão sobre-representados nas detenções em 2023. E, portanto, o que é que fazemos sobre isto? Assobiamos para o lado e dizemos que não há um problema de imigração. Há um problema de imigração. Nenhum país da nossa dimensão pode receber imigrantes à velocidade que tem recebido. Nós não estamos a priorizar determinados setores da economia que nos fazem falta, estamos apenas a deixar entrar pessoas massivamente. E aliás, isto agora está ligeiramente diferente com o fim da manifestação de interesse, mas está igualmente descontrolado porque este governo toma meias medidas, acaba por não as tomar completamente. A manifestação de interesse, uma pessoa entrar com uma promessa de um contrato de trabalho. Por amor de Deus, isto é medida de um país que se respeite. Isto é medida de um país autoconfiante. Parece-me que não. Portanto, estas foram as declarações de Carlos Moedas. Eu efetivamente respeito a coragem de Carlos Moedas, porque vai sendo dos poucos destes partidos mainstream que acaba por ter coragem de dizer alguma coisita. Agora, efetivamente dizer que a imigração e a criminalidade não têm qualquer tipo de ligação, têm. Outros países da Europa já o demonstraram. Não devemos aceitar que, única e exclusivamente porque ainda não estamos tão mal como determinados países na Europa, não temos que fazer nada sobre o assunto. Isto é uma mentalidade pequenina de português. Não podemos aceitar isso, sinceramente. A mentalidade de, não estamos tão mal como. Devíamos era estar a caminhar e ter uma mentalidade de, devíamos era ser como a Polónia do ponto de vista da segurança. Devíamos era ser como a Hungria do ponto de vista da imigração. Isto é que nós devíamos ser. Não era agora andarmos a comparar a cidades completamente invadidas por imigração massiva e dizermos, e tal, não estamos tão mal como determinadas cidades ou determinados países. Essa não devia ser a meta, essa não devia ser a mentalidade, esse não devia ser o objetivo, parece-me. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto deste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassamos os 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.